como porta-voz da tua palavra e manifesta a tua glória nessa noite, curando, salvando, libertando, reconciliando. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, com base nesse versículo, eu quero trazer uma palavra temática, não é? Geralmente, eu pego a partir de um texto e vou expondo aquele texto, aquela história. E apesar de ser muito parecido hoje, mas eu quero trazer algumas observações, na verdade, princípios para a restauração. Todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos que algo seja restaurado na nossa vida. Em algum momento, às vezes por negligência, às vezes por um erro, por qualquer situação, nós deixamos a fé esfriar, deixamos a ousadia de lado, perdemos o foco, perdemos o propósito. Não que o propósito seja perdido, mas o alinhamento do propósito fica comprometido. E nós acabamos passando o dia mais de forma mecânica, vindo e vivendo, do que mesmo desfrutando dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Eu já preguei em outro culto dizendo que o Senhor Deus quer que nós sejamos frutíferos, que nós sejamos ativos, que nós sejamos participativos, que nós não deixemos a vida me levar, mas que possamos viver, ser protagonistas da história que Deus nos deu. Mas muitas vezes, e por muitas situações, acabamos ficando numa vida de mesmice, não deixando ou não vivendo plenamente aquilo que Deus tem para nós, e a vida vai passando, os dias vão passando, e parece que tudo é do mesmo jeito, tudo é da mesma forma, e acabamos caindo no ostracismo, achando que a vida espiritual é só isso. E na verdade, o que Deus tem para nós, a Bíblia diz, nem o ouvido viu, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. A Bíblia diz que aquilo que nós pedimos, Ele tem infinitamente mais para nós. Mas a questão é, pastor, então por que a gente cai nessa mesmice? Porque a gente perde o foco. E toda vez que a gente perde o foco daquilo que Deus chamou a gente para fazer, ou se a gente não encontra, não se alinha naquilo que Deus nos chamou para fazer, parece que a própria vida perde sentido. Parece que a alegria de fazer as coisas deixa de existir. E a vida vive um círculo, né? Um círculo interminável da mesma coisa. E a Bíblia diz que é impossível alguém que vive o plano de Deus viver assim. Porque até a própria palavra de Deus, ela se renova todo dia. E por que a palavra de Deus, pastor, se renova todo dia se ela é a mesma? Não, a palavra é a mesma, mas a revelação sempre vai ser nova. Por que vai ser novo? Porque tudo que Deus faz é novo. E o dia que Deus nos dá tem coisas novas para nós hoje também. Mas a questão é que estamos tão desligados, tão desconectados, tão desalinhados, que a vida fica meio que no automático. E nesse texto nós temos lições, irmã Selma, lições profundas. Primeiro, a introdução vai dizer por que eles caíram aqui. Segundo, como sair dessa situação. É bom você lembrar que o desejo de ser sacerdote foi destruído, porque ele foi levado para a Babilônia, agora está preso na Babilônia, trabalhando como escravo, vivendo para servir a Nabucodonosor, vivendo para servir aos reis da Babilônia. E aquilo parecia que tinha chegado ao fim, parecia que toda a história de Israel tinha ido embora ele soubesse que a palavra dada para Israel era 70 anos de cativeiro, que teria um fim. Mas irmãos, eu não tenho 70 anos, e muitas vezes a gente vive poucos dias e já acha que Deus não vai mudar o nosso cativeiro, não vai mudar a nossa história. Mas deixe eu dizer uma coisa, o que levou eles para essa situação? Saíram da presença de Deus, perderam o foco do plano de Deus, deixaram os seus corações serem contaminados por outros deuses, pelas suas vontades, pelos seus desejos. E aquele povo, nação de Deus, povo de Deus, que foi eleito por Deus para estar naquela terra, governar aquela terra, e aquela terra servir de modelo para outros lugares,
agora estão escravos. Eu não sei você, mas já tenho visto muitas pessoas que eu converso caídas, afastadas, dizendo: pastor, Deus tem uma palavra na minha vida. Pastor, Deus já me fez promessas. Pastor isso, pastor aquilo. Pastor, eu já sonhei pregando, eu já sonhei cantando. E hoje, pastor, eu estou prostrado, eu estou abatido, eu estou caído. Pastor, eu não sinto mais a presença, eu não sinto mais a alegria, eu não sinto mais aquele ânimo, aquela força. O que é que eu faço, pastor? Eles estão como este ossos secos de Ezequiel 37. E aí eu quero falar agora sobre como sair disso. Ezequiel, no capítulo 37, ele tem uma visão. Ezequiel tem o quê? Tem uma visão. Deus leva ele para um vale de ossos secos, para que ele profetizasse sobre o vale. Começa já a pregar. E ao profetizar, Ezequiel tinha que dar ordem ao Espírito, e o Espírito Santo iria sobre aqueles ossos secos, e eles ressuscitariam. Não apenas isso. O texto diz que quando eles ficaram em pé, a Bíblia diz que ele parecia um exército. Diga comigo, exército. Perceba que não apenas eles foram restaurados, mas eles ganharam um propósito pelos quais foram restaurados. Podia ser pessoas em pé, podia ser homens e mulheres de pé, mas o texto diz que ao ficarem de pé, pareciam como não apenas restaurou a vida, mas restaurou também o propósito. E é esse o motivo ou o tema da nossa pregação hoje. Pastor, eu cantava, eu pregava, pastor, eu tinha aquela força para evangelizar, aquela força para cantar, mas agora eu faço as coisas muito acanhadas. Talvez você ainda esteja prostrado. Talvez você está respirando por aparelhos. Mas nessa noite, a palavra que Deus tem para ministrar ao seu coração vai curar plenamente todo o bloqueio, eu creio. Diga comigo, nessa noite. Não, só quem tem fé, nessa noite. A palavra do Senhor, não a palavra do pastor, mas a palavra do Senhor, não apenas vai me colocar de pé, como vai restaurar propósitos, ministérios, dons espirituais na nossa vida. Bem, o texto é muito claro. Ezequiel, profeta, está na Babilônia. Em uma visão, ele foi levado ao vale de ossos secos. O texto diz que esse vale de ossos secos são toda a casa de Israel. E perceba, o texto diz que os ossos secos são partes da casa ou toda a casa? Toda a casa de Israel. Mas não, Israel todo não estava na Babilônia, tinha ficado alguns em Jerusalém, o remanescente. Mas o texto diz que os ossos secos simbolizavam toda a casa, porque não só os que estavam na Babilônia estavam caídos, mas os restantes que ficaram em Jerusalém também estavam caídos. Porque a escravidão, muitas vezes, aquele que está caído, a gente diz que está caído está sem a presença de Deus, mas muitas vezes tem gente sem a presença de Deus na casa. Tem gente sem a presença de Deus cantando, dando parte do Senhor, até tomando Santa Ceia. Tem gente sem a presença de Deus, até falando em línguas estranhas. Que é isso, pastor? Está acostumado. Pastor, então eu já entendi. Como é que se restaura isso? Primeiro, claramente, quem despertou o profeta para ir no vale foi Deus. Primeira lição da noite: não existe restauração sem uma palavra clara, liberada por Deus sobre a sua vida. Não é o profeta que chega a seu bel prazer e diz: seja restaurado. Profeta só tem poder se do alto ele receber. O profeta que é profeta, geralmente ele diz assim diz o Senhor. Não é assim diz o profeta. Alguns dizem assim: pastor, mas Elias disse que não vai chover durante 3 dias conforme a minha palavra. Mas lá em Tiago diz que Elias orou e aí não choveu. Ou seja, a palavra que ele liberou primeiramente veio de quem? Então a palavra que você precisa para mudar esta história, só Deus tem. Não, quem está entendendo hoje à noite? Porque irmã Raquel, as pessoas correm atrás do profeta como se fosse o profeta que fosse receber. Eu vou ali no profeta. Deus pode até usar, mas se Deus não usar, palavra nenhuma vai colocar você de pé.
Mas se Deus falar, não interessa quão caído você esteja, a mão do Senhor vai arrastar você. A mão poderosa do Senhor vai colocar você. O texto começa no versículo 1 dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor e diz: Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me fez, e me deixou no meio de um vale de ossos cheios, um vale cheio de ossos sequíssimos, e me fez andar sobre ele. Pergunta, versículo 1. Por que Deus mandou o profeta ir no meio do vale? O profeta tinha condição de ressuscitar alguém? Tanto é que quando Deus pergunta, porventura esses ossos podem voltar à vida, o profeta disse: tu sabes. Por que ele disse tu sabes? É porque eu não sei. Deus pergunta: esses ossos, que são toda a casa de Israel, podem voltar a viver? Não, o profeta disse a Elias, Ezequiel disse: eu não sei, tu sabes. Porque quando eu olho com os olhos humanos, eu olho para uma pessoa caída, e aí alguém pergunta: será que essa pessoa pode voltar a adorar? Eu não sei, mas Deus sabe. Aquele cara era um obreiro, um pastor, um pregador, era um profeta, um homem de Deus, está caído. Será que Deus pode, será que ele pode se colocar de pé bem? Eu não sei, mas existe alguém que sabe. Não é porque está caído que não tem retorno. Escute, não é porque está quebrado que não tem retorno. Muitas vezes os homens têm uma questão de sentenciar outro homem. Ei, a única sentença, irmão, que tem poder para fazer tudo é as que vem do céu, do trono. Enquanto Deus não decreta, a terra não pode fazer nada, porque é o céu o único lugar que pode vir palavras de restauração. Alguém está entendendo a palavra hoje? Talvez você chegou e: pastor, eu tenho tantos sonhos, mas eu não consigo reagir. Calma, você vai já reagir. A Bíblia diz que Deus levou o profeta aonde? No vale. E como é que estava esse vale? Cheio de quê? Não, estava pouco ou estava cheio? Como é que estavam os ossos? Me responda uma coisa: osso ouve palavra? Osso consegue reagir? Não consegue. Por isso que eu digo, a pessoa diz: pastor, eu não vou para o culto porque eu não sinto nada. Diga: pois vá. Pastor, mas eu não sinto nada. Assim, o problema é que você quer sentir sem ouvir. Quando o profeta chega no vale, Deus disse: profeta, passei no meio do vale. Estou passando. Esses ossos podem voltar a viver? Não, não sei se podem. Aí a palavra é: profetiza. Os ossos sem a palavra de Deus não se mexem. Não existe como reagir a Deus sem uma palavra de... Quando a gente aceitou Jesus, nós não tínhamos plano de aceitar Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós não tínhamos plano de estar aqui adorando, servindo a Deus. Nós éramos mortos em delitos e pé. Mas às vezes alguém convidou a gente para ir para o culto, a gente começou a ouvir e alguma coisa começou a acontecer dentro da... O que foi isso, pastor? É os ossos voltando a viver. É os mortos voltando à vida. É os mortos voltando à vida. Deixa eu te dizer uma coisa. A pessoa diz: pastor, eu estou acabado. Pastor, não tem jeito para mim. Pastor, é melhor deixar do jeito que está. Não, irmão. Apenas escute a palavra. O texto diz assim: quando Ezequiel começou a profetizar, profetiza sobre esses ossos. Irmão, que lógica tem de falar com o osso? É a mesma coisa de falar com esse negócio aqui: púlpito, se levanta. Mas é eu falando. Por isso que Deus não mandou o sacerdote para o vale. Deus mandou o quê? Deus não mandou o levita para o vale. Deus mandou quem? O que é um profeta? Profeta é aquele que carrega a palavra de quem? Dele ou de Deus? E a palavra de Deus ainda gera milagre. A sorte dos ossos é porque não foi um levita. Talvez um levita estivesse lá ajeitando os ossos com as mãos, estivesse cantando talvez.
Talvez o sacerdote estivesse doutrinando os ossos, mas os ossos estavam sequíssimos. Somente uma palavra vindo direto do trono. Você não está entendendo. Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz que quando Deus abre a boca, quando Deus estava no Gênesis, Deus disse: haja luz e houve luz, haja terra e houve terra, haja planta. Irmão, para ter planta tem que ter o quê? Semente, sim ou não? Como é que a terra vai dar planta se não tem nenhuma semente? Alguém diz: não, pastor, mas o caule não tinha nada. Tinha terra, não tinha nenhuma semente na terra. Não tinha nenhum caule, não tinha nada. Mas irmão Eduardo disse: haja planta. E adivinha o que aconteceu? Do nada. E tem mais: as plantas não só nasceram, como nasceram com fruto, dentro do fruto semente, para daí então começar a ter plantação. Deixa eu te dizer uma coisa: a palavra de Deus, quando ela é verbalizada, ela traz à existência o que ainda nem sequer existe. Você pode estar dizendo hoje à noite: pastor, para a minha vida é impossível viver isso. Não, confiando em você, realmente é impossível. Mas hoje à noite pega esta palavra. Deus libera sobre nós hoje à noite uma palavra que vai trazer à existência ministérios, saúde, restauração, libertação, curas, portas abertas. Nesta noite eu não sei que tipo de vale você está caído, mas em o nome do Senhor Jesus, pelo poder da palavra, comece a reagir, comece a reagir. A Bíblia diz que enquanto o profeta profetizava, o osso batia no osso. O que é isto, pastor? É o impossível acontecendo, é a morte dando lugar à vida, é os ossos se encontrando e se colocando de pé. Nesta noite receba vida nesta palavra. Pode adorar Jesus por um minuto? Quem pode adorar? Quem pode? Aleluia. Eu quero que você entenda. Quando o profeta começava a liberar ossos secos, eu queria imaginar uma cena. Ossos secos, ouvi a palavra de Ezequiel. Foi assim? Ossos secos. Passa aí, Deus. Vamos nesse texto. Passa. Ossos secos. Então me disse, profetiza sobre. Bora, profetiza sobre. É a mesma coisa que profetiza sobre isso aqui. Só que isso aqui não tem. A estrutura dele é essa. Ele serve para sustentar a Bíblia para pregar. Diga comigo: os ossos sustentam uma vida com propósito. Talvez hoje à noite você está dizendo: pastor, acabou tudo para mim. Não. Pastor, eu estou tão caído que não tem jeito. Tem. Comece a ouvir a palavra. Ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvir a palavra. Ossos secos, ossos secos, ossos secos. Você que não sente mais a presença, você que nem consegue mais orar, você que não consegue ler a Bíblia, você que não consegue ir para a igreja, você que não consegue mais jejuar, você que deixou de crer no ministério, deixou de crer na profecia que recebeu, deixou de crer na palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Pastor, eu não creio mais. Ouvi a palavra do Senhor. Sabe, nós deixamos de crer nisso. O poder da paz. Lembra quando Pedro passou a noite pescando e aconteceu o que ele pegou? Ele passou a noite pescando, jogou no canto, jogou no outro, jogou no canto, jogou no outro, jogou no canto, jogou no outro. Nada.
Jesus chega, traz uma pregação. Pedro, volta para o mesmo barco. Entrou no barco, entra para dentro da água. Diga comigo, o mesmo Pedro, o mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar. Só tinha uma coisa diferente agora. Tinha alguém no barco com ele? Bora, tinha alguém no barco com ele? Jesus estava no barco. Jesus chegou e disse: Pedro, lança a rede. Quem é que estava mandando ele lançar a rede? Pedro queria lançar a rede, porque ele já tinha tentado e não tinha conseguido. Mas quando Jesus diz, olha só, quando Deus libera a palavra, lança a rede, irmão, nem que não tivesse peixe, tinha que nascer. Diga comigo, Deus não mandaria Pedro lançar a rede só para molhar ela. Quem está entendendo, fica alerta. Quando Deus disse Pedro, lança a rede, é porque na cabeça de Pedro disse assim: rapaz, eu já lancei, só tem água. E Deus lança a rede. Pedro disse algo que nós precisamos dizer hoje à noite. Ele disse: Senhor, eu tentei a noite toda e nada aconteceu, mas sob a tua palavra eu vou lançar. Deixa eu trazer uma profecia para você hoje à noite. Sobre essa palavra, tente de novo a porta. Sobre essa palavra, tente de novo o trabalho. Tente de novo sobre esta palavra. Não ande sobre a sua força, não ande sobre o seu dinheiro, não ande sobre a sua sabedoria. Mas se Deus liberou uma palavra, faça. Por que, pastor? A rede não vai voltar vazia, porque quem liberou a palavra foi o Todo-Poderoso. Diga comigo hoje à noite: eu recebo esta palavra, eu tomo posse desta palavra e eu vou andar nela. Vai ter milagre na minha vida. Aleluia, Deus. Ezequiel, ou não, Senhor, profetiza sobre esses ossos. Ezequiel está falando com quem? Com o osso. Mas aqueles ossos carregam o quê? Diga comigo, os ossos carregam propósito. Alguém tomou café hoje? Diga assim: os ossos carregavam propósito. E propósito de Deus tem que se cumprir. Então os ossos têm que dar um jeito de ouvir hoje à noite. Os ossos têm que dar um jeito para ouvir hoje à noite. Que é isso, pastor? Os ossos, ou seja, o teu espírito que está batido, está caído, vai voltar a sentir a presença agora. Vai ter visitação na casa, vai ter visitação na casa. Não é por causa da minha palavra, é por causa daquele que me enviou hoje à noite, é por causa daquele que mudou o sermão. Sinta a presença de Deus agora. Sinta a alegria que você não sentia. Sinta as línguas estranhas. Volte a falar línguas estranhas agora. Volte a ter dons, volte a ter visões, volte a ter alegria, volte a ter prazer, volte a ter gozo pelo poder da palavra. Quando a palavra é pregada, milagres. Alguém ainda acredita nela? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ossos secos. Ouvir? Irmão, osso não ouve. Mas a palavra pregada faz os ossos reagirem sem poder. Aqui é que está o milho. Passa esse versículo. Assim diz o Senhor esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e os ossos vão vir. Passa. Volta. Então profetizei como me deu ordem. E houve um. Enquanto eu profetizava, houve um. Diga comigo: enquanto o profeta falava, os ossos respondiam. Houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que houve um reboliço. Os ossos se achegaram, cada osso no seu. Você não entendeu? Começou uma reação espiritual.
Não, osso não anda sozinho, irmão. Só se for no filme ruim que acontece. Osso não responde. Mas quando é Deus falando, o impossível começa a acontecer hoje à noite. Eu quero crer que o impossível vai começar a acontecer. Milagre vai começar a acontecer. A alegria vai voltar, o prazer vai voltar, a sensibilidade vai voltar, o desejo de se congregar vai voltar, o desejo de orar, o desejo de ler a Bíblia, o desejo de jejuar, o desejo de cantar. Vai voltar, porque a palavra vai fazer milagre, a palavra vai tocando, Jesus. Toca, Espírito Santo, agora. Toca nesse crente, os que estão aqui, os que estão pela internet. Toca nele agora. Que volte as línguas estranhas, que volte os dons espirituais, que volte a profecia, que volte o milagre desta noite, pela autoridade do poder do Espírito do Senhor. Receba a vida neste lugar. Por isso que quando você chama alguém, vamos para o culto lá ouvir a palavra. Não, eu estou caído. Por isso que eu quero que você escute a palavra. Porque na hora que a pessoa escuta, ela pode estar morta como for, mas começa isso aqui, ó. Reação à palavra. A Bíblia diz, o profeta escrevendo, que a palavra é como chuva que rega a terra. Ela não volta para as nuvens antes que tenha feito o que ela foi enviada para fazer. O problema, irmão, é como os ossos a pessoa ouve a palavra e fica, sei lá, fazendo o quê? Irmão, diga comigo, até o osso está reagindo. Não, tá aqui, ó, até os ossos estão fazendo rebuliço. Crente não assiste culto, crente faz culto. Você não está aqui para assistir, você está aqui para bombardear o céu com o seu aleluia e glória a Deus. Ah, pastor, mas eu estou sem vontade, é por isso que eu estou pregando, porque quem dá vontade é o céu. Quem libera a vida é o céu, quem libera a cura é o céu, quem libera a libertação é o céu, quem libera a transformação é o céu. Receba a vida hoje à noite. Talvez o inimigo esteja colocando pensamento, talvez o inimigo esteja colocando dúvida, mas vai haver desobstrução de mente, desobstrução de ouvido, desobstrução de coração. Reage, crente. Deu vontade de bater pano, por que ele não bateu? Deu vontade de gritar bem forte, aleluia, por que ele gritou? Pastor, deu vontade de levantar a mão, por que ele levantou? Pastor, eu estava no culto, eu senti um fogo queimando na minha alma, deu vontade de pular, e por que ele não pulou? Reage, crente! Irmão, até osso está fazendo rebuliço. Irmão, quando o osso faz rebuliço, se até o osso faz rebuliço, então o que é que eu posso esperar de você? Jesus é bom ainda. Jesus é bom. Diga comigo, sabe por que houve rebuliço? Porque o osso ouviu a palavra. Irmão, é impossível ouvir a palavra e não ter rebuliço na tua vida. É impossível dar lugar à palavra e não ter rebuliço na tua alma. É impossível a palavra entrar dentro de você e não haver o reboliço na tua alma, porque não é a palavra do Ezequiel, não é a palavra do pastor Marcos, é a palavra de Deus sendo anunciada à tua alma. Receba a vida. Por um minuto, levante a mão e glorifique. Pastor, eu não sei glorificar. Então, peço Jorge, diga que ele é bom, diga que ele é lindo, diga que ele é poderoso. Às vezes a pessoa paga 70, 80, 100, 200 reais para ir num jogo de futebol e passa 2 horas gritando. E quando chega na igreja, não tem a ousadia de nem dizer: Jesus, tu és bom. Mas hoje à noite vai ter reação deste lugar. Primeira lição: restauração só acontece quando o céu fala com você. Segunda lição: quando o céu fala com você, escute.
Terceira lição: se você escutou, reaja. Reaja. Eu sei que nem todo mundo tem a mesma reação. Já aprendi isso. Mas todo mundo reage.